eu não vou precisar retomar aqui, mas eu queria ressaltar exatamente por que ele se excluiu. Ele se sentiu excluído, por consequência, ele se auto-excluiu, e essa auto-exclusão gerou isolamento, e esse isolamento começou a gerar uma série de questionamentos na vida do Detona Ralph. E aí, eu me pergunto aqui, né, quantas pessoas que ficaram em casa nesse tempo de isolamento e ficaram realmente sozinhas, sem trocas, de forma absolutamente solitária? Será que o emocional delas está tão bom hoje como estava no início dessa quarentena? Eu questiono que não, e hoje vocês vão ver, em termos bem claros, por que isso não acontece, e por que eu preciso de você, e você precisa de mim, e por que você precisa dos outros para que você possa estar bem. Então, pensando em toda essa situação, que agora, falando em termos bem claros, a gente pode passar aqui no próximo slide para entender o quê? Que a gente está vivendo hoje num mundo de sensações. Eu disse, até acho que na primeira ou segunda palestra desse ano das Mulheres Modernas, a Moda Antiga, eu retomei aqui e queria falar, as pessoas estão desesperadas para sentir menos alguma coisa ou mais alguma coisa, para a gente descartar alguma sensação ou para intensificar outra. Eu quero sentir menos angústia, menos ansiedade, menos tristeza, ou eu quero sentir a sensação de ter mais alegria, mais euforia, mais emoção. E o mundo, por entender e fazer essa leitura, ficou absolutamente relacionado e preso nas sensações. Então, se você vai hoje numa festa rave, você tem que estar sentindo aquela sensação, porque hoje jovens, eu não sei como, mas eles dizem tanto que não estão sentindo nada, porque as suas emoções estão anestesiadas. Esses dias eu lembro que eu ouvi tanto essa frase, que foi num dia, esses dias bem frio que fez aqui, e eu lembro que eu estava andando e caiu uma gota de água, de chuva, assim, bem gelada, e caiu bem aqui no meu pescoço. E eu pensei naquela hora, ai, Deus, obrigada, porque eu senti essa gota de água gelada. E eu lembro que aquela minha reação foi tão espontânea, de tanto que eu fiquei pensando, como é que uma pessoa pode não sentir? Como é que você vive sem sentir uma alegria ou uma tristeza? Porque aquilo te conecta com a vida, te conecta com a realidade do que a pessoa está acostumada a vivenciar. E aí o que a gente vê? Pessoas que estão anestesiadas dessas emoções. E por que isso acontece? Por que às vezes as pessoas estão indo, por exemplo, achando que tem que ir a uma igreja, vamos supor, porque elas têm que sentir algo, porque elas têm que cantar algo, porque tem que se conectar com algo, porque aquilo faz com que elas sintam a sensação de que elas estão vivas. Porque se eu não tenho a sensação, eu me entristeço. Se eu me entristeço, eu acabo, em muitas vezes, me isolando. A palavra de hoje para esse slide que você vai ver aqui agora, que vai mostrar exatamente, para ver se você se identifica com isso em sua casa. Né? Nós vamos falar aqui, quantos jovens estão só no videogame, desde que essa quarentena começou, ou esquece a hipótese da quarentena, trabalhe na ideia de lá para frente. Quantas crianças estão dentro de uma situação onde o que elas estão é isoladas, porque os pais, de certa maneira, voltaram a trabalhar. E esse retorno ao trabalho tem feito com que elas fiquem mais sozinhas. O que a gente tem hoje? Mulheres que estão isoladas, e estão isoladas numa configuração não saudável, porque elas estão, às vezes, em casa se achando inferiores, ou elas estão até trabalhando, mas elas estão se sentindo inferiores, não tem troca, não comento isso com outros, porque eu sinto vergonha disso, e o ato de eu não ter essas trocas não me fazem evoluir na construção de eu poder te dizer como é bom poder dividir o que eu tenho de fragilidade. E nisso elas se isolam. E aí a gente pega muitas vezes, e queixas clínicas nos mostram claramente como isso aqui é um padrão que tem ficado, infelizmente, comum, tanto em ambientes de escola quanto de faculdade. Porque as pessoas têm optado para querer fazer seus trabalhos individuais, porque grupo dá problema, porque dá trabalho, porque eu não quero
ter que lidar com aquela pessoa que é muito chata, ou aquela que é muito mandona, ou aquela que não faz nada e muito folgada. Só que isso também não trabalha a minha habilidade de lidar com gente. E é esse um convite que a gente faz quando a gente opta por viver as nossas próprias verdades. Eu lembro também, de uma forma muito clara, de muitas mulheres que, eu digo assim, eu preciso falar, né? Eu não posso dar jeito de camuflar aqui. Muitas mulheres que se dizem cristãs e que elas se isolam porque elas se acham superiores em seu lado cristão e não querem muito se envolver com as outras mulheres, entendendo que elas precisam sim ter suas trocas. Então elas ficam presas nas suas próprias verdades, em tese um pouco de superioridade, mesmo que elas não queiram achar que não, porque elas acham que elas não podem se contaminar com o mundo. Uma coisa é você se influenciar, a outra coisa é eu saber que eu aprendo com você, você aprende comigo e a gente tem essa troca. E está tudo bem se a gente pensar diferente. Mas viver um padrão de isolamento, isso é questionável. Por que eu preciso estar tão protegida todo o tempo? Será que eu não estou convicta das minhas, entre aspas, verdades, a ponto de eu poder me relacionar com você? E aí eu me lembro coisas que eu já citei também num dos encontros aqui desse ano, do dia que eu levei uma chapuletadinha, né, de Deus, quando Deus falou para mim, cá, não pense que vida cristã é você ficar horas orando no seu quarto sozinha, enquanto o mundo acontece. Isso é importante, isso é relevante, necessário, mas tão importante quanto isso é o ato de se relacionar. Ou seja, saia e vá. E eu falei, meu Deus, tá bom, vamos, e assim vai. E aqui cá estou, conversando com vocês a respeito desse assunto. Como é gostoso quando a gente pode ter essa troca. E mais do que isso, quem tem que realmente gerado minha fonte de preocupação são os jovens que durante essa quarentena o tempo deles ficou absolutamente ocioso. Muitos que eram bons acabaram. Muitos que não estavam tão convictos ficaram piores ainda. E, infelizmente, eu tenho a dizer que muitos entraram para vícios que não foram adequados. Por quê? Porque nós nos isolamos. Por quê? Porque o isolamento não te permite crescer. Não te permite esse crescimento. Porque ele te coloca num patamar de você ficar preso às tuas próprias verdades. E elas são questionáveis, sim, porque muitas vezes você pode estar certo, mas você não treina a tua habilidade relacional. Esses dias fizeram um teste que eu achei bárbaro, com mulheres que não saíam de casa, porque eram viúvas. E uma das coisas que eles perceberam é que elas perderam o traquejo relacional social e elas perderam noções de etiqueta. Olha que interessante, foi essa a conclusão que os pesquisadores chegaram. Por que será? Porque quando eu vou num lugar, eu aprendo com a minha amiga como ela faz e eu vou aprendendo e aperfeiçoando aquilo em mim. Quando eu não me permito essa troca, eu fico do meu jeito. E o meu jeito não permite esse crescimento. Por isso da reflexão desse tema. E aí, eu quero me lembrar de uma... Deixa eu pegar aqui para vocês uma revista que saiu na Super Interessante. Deixa eu mostrar aqui. Achei muito legal, A Explosão da Solidão, onde eles falaram aqui, nunca estivemos tão conectados, mas a maioria das pessoas sente algum grau de solidão. E isso pode explicar isso aqui, você pode ir atrás das informações em outro momento, mas isso sim nos faz pensar por que disso daí. E tem uma explicação. Cientistas chegaram à conclusão disso porque muitos desses padrões de isolamento eles começaram a acontecer a partir de junho de 45 na Segunda Guerra Mundial, onde Hitler estava perdendo a guerra. A Holanda já tinha sido liberada, a Normandia estava recebendo ali os aviões de todas aquelas notícias bombásticas que estavam acontecendo e as pessoas estavam passando por
daquelas pessoas que estavam sendo participativas da guerra. Pasme para a notícia que eu vou dar agora, porque eu achei aquilo muito relevante. Geneticamente, o DNA ele ficou intacto. Porém, após a privação de muito tempo de eu não conseguir ver as pessoas queridas que eu amo, e além de privação de fome, com outras questões junto, fez com que eles liberassem uma coisa chamada metil CH3, que ele começou a ser impresso no DNA daquelas pessoas, fazendo com que algumas atividades neuronais ficassem menos ativadas. Para eu encurtar a história de uma forma bem objetiva, o que eles descobriram? Que a solidão, de alguma forma, ela foi passada para os descendentes. E muitas das pessoas passaram a se deprimir, porque não puderam ter o contato mais com as pessoas que elas amavam. Futuramente, o que aconteceu? Nós podemos ver hoje a realidade, por exemplo, da cultura alemã. Eles têm por hábito abraçar pouco, mas não é porque eles não querem abraçar. É porque tudo é uma defesa em meio àquela dor. E muitos deles, o índice de alcoolismo é elevadíssimo. Não porque eles quiseram se viciar, mas porque o ser humano ele é tão relacional que se eu não me relaciono com você, eu vou me relacionar com uma porta, eu vou me relacionar, como a gente via naquele filme Náufrago, né? Que o personagem ele se relacionou com uma bola e deu o nome da bola lá, né? De Wilson. Por quê? Que era a marca. Justamente porque nós somos relacionais. Então o isolamento não combina com o ser humano. Quando você questiona e para avaliar se o teu padrão ele está muito introvertido e que você precisa ter essa troca, ele faz, ou você é muito extrovertida, mas é muito seletiva nas suas escolhas, faz com que você também não autorize com que essas trocas ocorram, e aí a gente tem esses dados como esse que eu coloquei aqui. O mundo parou. E você não pode, de forma alguma, sair de uma forma exatamente sem fazer algumas conexões do que esse isolamento social acabou causando nas pessoas. Eu não vou entrar nesse tema aqui agora, porque não convém, porque o meu objetivo hoje é exclusivamente poder te auxiliar em algumas reflexões, mas eu queria te dizer algo que eu acho coerente de poder citar, você está vendo aqui, né? Um homem dentro de um apartamento. Você sabia que os pesquisadores que estudavam só sobre solidão, eles começaram a mostrar o que o isolamento causou, além de ser no DNA. Pasme para o resultado que eles chegaram. A partir do momento que a solidão começou a ser algo computado naturalmente pelas pessoas, mudou a forma de moradia das pessoas. Porque até então, todo mundo morava em casa, e a casa era um lugar, e era um espaço comum, onde eu comia, onde eu muitas vezes dormia, onde eu me reunia com as pessoas, onde eu sentava, e esse padrão de isolamento começou a ser de forma tão claramente modificada que as pessoas passaram a pensar na ideia de fazerem apartamentos. Até então, isso não existia. Achei interessante esse dado. Sabe o que significa a palavra apartamento? Separação. As pessoas começaram a entender que elas, de certa maneira, elas precisavam estar sozinhas e, entre aspas, separadas, porque elas achavam que isso era algo que elas precisavam. Óbvio, não aconteceu de uma hora para outra. Foi a partir da Revolução Industrial, onde isso também envolveu questões econômicas e financeiras, e isso acabou facilitando para uns, dificultando para outros, mas o que aconteceu no fim das contas? A gente começou a achar que o individualismo virou sinal de bom gosto, sucesso e bem-estar. Se você olhar nos filmes hoje,
daqueles jovens nova-iorquinos, você vê claramente isso. Eu sou um jovem, sou bem-sucedido, tenho sinal de bom gosto dentro do meu apartamento, tenho meus compromissos sociais, me relaciono com quem eu quero, porque isso aqui virou o sinal de estar bem-sucedido. Mas será? Faz sentido? É isso que você vai ver no vídeo agora, que me chamou muita atenção, que dá para a gente chegar a uma conclusão. Se a gente não rever alguns padrões de comportamento, o mundo vai ficar muito chato daqui por diante. E agora você vai acompanhar comigo, é 1 minuto e pouquinho esse vídeo, o que aconteceu com um cara que ele foi solicitado para tirar uma foto. Observe as questões que foram envolvidas em torno dessa foto. Me diz se não faz sentido a rota que o mundo está indo. Acompanha aqui comigo, gente. Gotta get in. Oh, wait on. I'll just ask this guy. Excuse me. Would you mind taking a photo of us? Yeah, no problem. Thank you. Okay, everybody say cheese. Oh, actually, I'm a vegan. Could you please have us say something else? Okay, everybody say tofu. Tofu is actually not as good for you as vegans think. Any CrossFitter will tell you that. It's bad for your testosterone levels. Okay, I'm sorry. How about we all just smile? Oh, if one more asshole asks me to smile. Not really an arsehole. Taking a photo for you, so... What's there to smile about anyway? Okay, would you like me to just count backwards from 3? Oh, would you like dyslexic people to just not exist? My cousin has dyslexia, so offended. Adopted. Don't even know who my cousins are, so more offended. How about this? We all put a word we're comfortable with in our heads, and I'll get the shot. No, it doesn't sound very inclusive, though, does it? I suppose you'd like us all to stand a few metres apart, would you, Stalin? Jesus Christ. Oh, I don't see what religion has to do with this. Well, I'm an atheist, so majorly triggered. Is that a comment on the gun debate? Still trying to control people. But it's not just the people. Has anyone thought about the animals? Look, this is what we're going to do. Everybody throw up a peace sign, and I'll take a photo. Wow. Cultural appropriation is alive and well. Why don't you just ask us to say kung fu? Guess what? New plan, group selfie, ready, set, go, boom. And looks awesome. You're going to love it. What? Nice to meet you. You took it with the front camera, you stupid cyclist dick! Faz algum sentido para vocês? Espero que vocês tenham conseguido ler ali a legenda. Mas ele é muito verdadeiro, porque hoje você vai fazer uma festa. Antes a gente pensava assim, vamos fazer uma festa, é todo mundo feliz, tal, tal, tal. Hoje você já começa assim, meu Deus, eu não posso fazer frango porque o fulano não come. Eu não posso fazer tal coisa porque o outro lá é alérgico a glúten, o outro é lactose, o outro é não sei o que lá, o outro tem problema não sei o que. Gente, quando você pensar 2 vezes, você não faz mais festa. De tão chato que fica, porque não dá mais. Cadê a simplicidade? Cadê aquelas conversas de varanda? Cadê aquelas coisas assim de você conversar, sentar na rua? Nós não podemos, às vezes, hoje fazer, dependendo da cidade que a gente mora, tá fazendo isso com tanta liberdade, achando que a gente está no tempo de infância. Isso é fato real e não tenho o que discutir. Porém, não dá para a gente, achar que isso é habitual, porque isso tem perdido o contato de uma pessoa para outra. Faz sentido ou não? Porque antes você ia lá na mercearia, você marcava na conta, você sabia o nome do dono, você conversava, tinha troca, tinha intercâmbio de relacionamentos. E você trocava uma receita, e você aprendia algo. Por exemplo, esses dias eu fui no mercado, e aí o gerente daquele mercado, ele estava muito bondosamente me ajudando a colocar as compras, né, nos saquinhos, porque o pessoal que fazia esse processo tinha sido dispensado. E numa conversa de 3 minutos, ele contando para mim, Karine, você não acredita. Desde que começou, estava bem no início lá da Covid. Karine, você acredita que a gente tem parado de vender coisa de churrasco? Aumentou muito o consumo de doce e nós estamos vendendo assim de forma muito absurda. Coisa assim de dose de macarrão que a gente vendia, mas agora tá astronômica a venda e diminuiu a venda de carvão. E você vê, numa conversa de 3 minutos eu já tive uma conversa gostosa com a pessoa, e assim, é gostoso. Aquilo foi um intercâmbio. Ele me passou. De alguma maneira, eu estou transmitindo isso a você, porque cabe aqui ao assunto. E assim a gente vai se conectando e aprendendo com o outro. Dá saudade disso.
E há algumas coisas que você não controla, porém há outras que vale a pena desenvolver esse controle. Você sabe que uma delas esses dias em casa a gente adora assistir, no sábado pela manhã, os desenhos do Mickey, do Pateta, do Pato Donald, os primeiros, não esses atuais que estão um pouquinho meio estranho, muito atual. A gente gosta daqueles assim, com aquelas musiquinhas antigas. E aí eu fiquei observando como é que o Mickey fazia, né, quando não tinha televisão. O Mickey ficava conversando com o Pateta e eles ficavam com a lareira e assim ele lia jornal e assim passava uma noite. Nós não estamos nesta realidade, mas aquela realidade de lá transmitiu o que eles faziam naquela época. Vocês não sabem, mas os primeiros sofás, eles eram de frente para o outro, muito antes de vir a televisão. Quando vieram a televisão, os sofás trocaram de lugar, então agora eu não olho para você, eu olho para aquilo que está diante de mim. E com isso, a minha comunicação fica mais escassa, a sua comigo também, e a gente vai se relacionando. Tá tudo bem? Não sei. Depois veio os telefones, e eu não estou criticando, eu não acho que a gente tenha que fazer uma retomada, porque a gente não volta mais nisso. Mas se eu tenho como favorecer essa comunicação noturna dentro da minha casa, com as pessoas que residem lá, para terem trocas e esse intercâmbio de emoções, eu confesso que isso aqui é salutar fazer. Porque isso me conecta e te conecta com quem você está se relacionando. Independente se o grupo ou se as pessoas vão querer ou não. Exige a necessidade dessa questão relacional. Né? E aí a gente acaba entendendo, né? Até coloquei aqui como um ponto de observação. Temos vivido uma geração de tio Patinhas, que esse dia eu estava assistindo o desenho, eu fiquei observando, eu falei, engraçado, ele pensava só nele, e a gente guardava tesouro só para as coisas dele. Quantos de nós não temos investido tesouros em nós mesmos? Quantas mulheres, quantos homens, às vezes estão focados em guardar os seus tesouros que podem ser dinheiro, os seus tesouros que podem ser um corpo belo, os seus tesouros que podem ser suas próprias vaidades, e que na verdade não passamos de uma geração de tio Patinhas mesmo. E aí, se cairmos no nosso próprio entendimento, seria miserável poder achar que isso é uma vida que tenha graça. Sem brincadeira, isso me faz levantar esses questionamentos. E aí a gente coloca aqui, né? Nós estamos mais sozinhos, mas o corpo e a mente continuam precisando de companhia. Eu pedi para a Cami colocar essa imagem porque eu falei no primeiro encontro desse ano, né? Essa é uma série linda chamada When Calls the Heart, que me fez perceber nessa série como as crianças pequenininhas se relacionam. E pode observar, quando você vê crianças pequenas, elas contam histórias delas, elas brincam, elas nem se conhecem, mas elas vão tendo intimidade, e eu acho que é assim que nós nascemos para ser. Óbvio que precisamos de algumas reservas, mas a originalidade da nossa conduta, ela se pauta dessa visão de entendermos que essa troca ela é gostosa de ser feita. E aí a pergunta que nos cabe é, né, o que pode acontecer se você se isolar? Quero te contar uma história. Vocês sabem como foi o nome do homem que mais tempo ficou isolado no mundo? Esse homem chama-se King. Ele ainda está vivo. E o ano passado ele participou de um congresso de neurociência nos Estados Unidos e eu achei interessante os resultados de pesquisas que os neurocientistas fizeram com ele. Ele ficou 1 mês trancado numa solitária, sem luz, óbvio, numa prisão. E o que aconteceu com esse homem após a saída dele da solitária? E olha, curiosamente, o que eu vou mostrar para vocês agora tem muito a ver com muitas coisas que nós temos ouvido de pessoas que ficaram realmente isolados nessa Covid. Eu volto a dizer, não é crítica, não é faça ou não faça, não é fique em casa ou não. Eu estou falando assim do que a ausência
dessa troca ela causa nas pessoas. O que eles perceberam que aconteceu com esse King, que é esse homem, e o que aconteceu com muitos de nós que temos realmente ficados isolados. Óbvio que prejudicou a memória, ele não sabia nem dia, nem data, nem hora, você não sabia quando, que mês que você estava, né? Aumentou a ansiedade. Gente, isso aqui é muito verdadeiro, o medo e a ansiedade aumentando. Porque quando eu não troco, quando eu não tenho você para me relacionar, eu começo a diminuir a minha sensação de capacidade. Com o tempo, eu começo a achar que eu sou incapaz, que eu sou, que eu não tenho confiança de executar algo, que eu não vou dar conta de fazer aquilo, e tudo isso começa a advir a partir do momento que eu me isolo. Porque no início é gostoso. Muitas vezes, hoje mesmo, em atendimento, eu ouvi um homem falando para sua esposa: eu fico sem você, eu vivo sozinho, eu fico aqui muito bem com os meus livros, vendo as minhas séries, vivendo a minha vida, eu não preciso mais de você para que eu fique bem. E aquela fala daquele homem, eu pensei, ele não sabe o que fala. Perdoa-lhe, Senhor, porque ele não sabe o que fala. Porque no início é uma delícia. Com o tempo, você começa a querer pessoas. Só que se você passa para um terceiro estágio, que é, digamos assim, vou insistir em ficar isolado, chega uma hora que você não quer mais se relacionar. Chega uma hora que você perde a graça, você começa a sair e você acha todo mundo chato, você se irrita com o tom de voz de um, você começa a se incomodar com a forma do outro se expressar, você começa a criticar na sua mente o que aquela terceira pessoa disse, mas na verdade você não se conectou que na verdade o chato da história foi você. Porque o teu nível de isolamento ficou tão acentuado que o ato de conviver ficou chato. E às vezes alguns dizem, nossa, eu canso de me relacionar. Que ponto que a pessoa chega para pensar nisso, entendendo que isso é um padrão aceitável, equilibrado de ser. Isso realmente chama atenção. Anotei aqui, lembrei agora. Jovens isolados, que de tanto ficar jogando videogame, gente, eles não estão nem com traquejo mais de chegar numa menina. De tão isolado que estão. Eles não sabem com o que eles dizem, eles não sabem como é que eles chegam para poder fazer um elogio. É óbvio que a coisa vai dar tudo errado, porque eu só sei lidar com máquina, como é que eu vou ter habilidade relacional de falar se eu não treino essa habilidade? Por isso que vem um questionamento cabível aí. Né? E essa conclusão que eles disseram, óbvio, né? Aumenta a produção de cortisol, que seria do estresse. Isso aqui eu achei legal. A rejeição e a falta de contato social atingem as mesmas regiões do cérebro ativadas pela dor física. Eu vou encurtar isso aqui, porque a história é comprida, mas sabe onde que eles chegaram? Para eles terem chego nessa conclusão, eles começaram a trabalhar de forma bem consistente com rapazes que ficavam jogando videogame o dia inteiro, jovens. E aí eles perceberam que de tanto eles jogarem videogame, eles começaram a se sentir rejeitados a partir de um ponto, entendeu? E isso começou a interferir em algumas relações com a dor. Tudo isso advindo do quê? Da explosão do isolamento. Ou seja, Karine, você não tem uma boa notícia para poder trazer para a gente, falando de guerra, falando de videogame, falando de tantas outras coisas que aparentemente podem ser ruins, mas, gente, tem coisa boa para a gente dividir com vocês, porque olha aqui, ó. Se você é uma pessoa bem relacional, boas notícias te cabem também, né? Porque, afinal, interagir faz bem para a saúde. O que ela ajuda? Eu não vou ficar... Eu fiz tudo isso aqui, né? Eu não, a Camila. Eu fiz toda essa... Eu ia explicar um por um desses itens aqui. Opa. Explicar item por item aqui, mas eu decidi que eu não vou, porque conhecendo o pessoal de casa, a gente já bate o olho, já quer saber da informação e vamos para a próxima. Mas eu queria só relatar algumas coisas aqui que eu acho curioso de poder falar. A intensidade de uma dor é diminuída a partir da hora que você tem alguém que te cuide. O desejo sexual de uma mulher aumenta quando ela é... quando ela é chamada de princesa, quando ela é acarinhada, quando ela sente. Isso é tão básico, mas isso é tão básico. Por que o pessoal não usa isso, gente?
Não preciso dizer que o equilíbrio do metabolismo altera, né, a questão da diminuição da ansiedade, mas o ponto-chave da onde eu quero me ater aqui agora é só rapidamente nesses 2 pontos aqui. É a ocitocina e a generosidade e altruísmo. Olha que bárbaro isso daqui, ó. O que eles pegaram para poder dividir com vocês, que eu gostei demais desse relato que faz sentido aqui. Eles pegaram e colocaram um efeito placebo, eles colocaram no sangue de algumas pessoas 80% de ocitocina no sangue. A ocitocina é o que faz você sentir que você está em contato, que você... Sabe aquele dia que você está afim de ver gente? É porque a tua ocitocina está alta. Aquele dia que você está louca para sair, se encontrar, fazer um churrasco, coisa assim relacional, é porque os seus níveis de ocitocina estão bons. Então, o que eles pegaram? Eles pegaram uma turma lá de pessoas, e eles colocaram ocitocina no sangue de alguns, tá? E aí, aqui eles deram efeito placebo e aqui colocaram ocitocina, né, para aquela distribuição lá quantitativa de pessoas, e eles deram uma tarefa para eles. Eu quero que vocês dividem um dinheiro com estranhos. Resultado: o nível de pessoas que tiveram a questão da ocitocina elevada no sangue, elas tiveram muita bondade com as pessoas que elas desejaram dividir o dinheiro. Aumentou o desejo de generosidade e a sensação de altruísmo, que é olhar e falar, meu Deus, poxa, aquele homem vai embora. Ele está aqui na frente do mercado pedindo dinheiro, querendo vender goma, né? Eles colocando no lugar da outra pessoa. E, de certa forma, entendendo assim, poxa, como é gostoso eu poder contribuir com aquela vida. Com as pessoas que tiverem efeito placebo, infelizmente, além deles não darem essas contribuições de dividir o dinheiro com um estranho, que era apenas um teste, eles não tinham muita reflexão com a vida do outro. Era assim, meu Deus, não quero saber o que eles vão fazer com o dinheiro. É outro tipo, é outro olhar. Eu não estou aqui questionando o que a pessoa vai fazer, se vai usar a droga depois com uso ou não, do dinheiro. Não era esse o ponto da questão lá da pesquisa. Eles só queriam olhar e falar assim, qual é o efeito que eu tenho quando eu me relaciono com as pessoas? Eu te encontro, eu quero te ouvir, eu quero saber de você. Não é aquela coisa, oi, tudo bem, como vai? Tudo bem? Tchau, tchau, beijo, tchau. Blá. Só fez aquela coisinha assim da educação e pronto, acabou. Que coisa linda poder ver isso, porque, gente, o que muito eu quero comentar que para mim é muito satisfatório. Acho que o resumo de tudo, e que vem agora na minha mente, é lembrar de Atos 2, quando dizia que lá no começo, as pessoas se reuniam todos os dias. Com o partir do pão, eles comiam alegres e com singeleza de coração. Eu vou repetir. Eles se reuniam todos os dias no pátio. Atos 2, versículo 44 a 46. Pode dar uma olhadinha lá para ver se eu não estou mentindo. Eles tinham contato. E o meu contato fazia com que eu tinha ainda mais desejo de contato. E aí no final diz assim, e Deus ia lhes acrescentando a todos que iriam ser salvos. Por quê? Porque quando eu me comunico, eu me encontro, eu tenho comunhão, eu conto piada, quando eu conto um fora, quando eu olho para você, o meu nível de ocitocina altera. Se eu me isolo, eu entro naquele padrão do que eu falei, minha ocitocina baixa. Se a minha ocitocina baixa, menos eu quero te ver. E quando eu te vejo, mais chato eu fico, porque eu vou te olhar e vou te colocar defeito. E aí entra na historinha do vídeo ali que a gente falou da foto. Né? Não dá para conviver. Porque vocês viram, né? No finalzinho do vídeo,
O homem tinha sido educado de tirar foto e no final ainda ela fala assim, viu? Ainda reclamou porque ele tinha colocado a imagem na horizontal e não na vertical, que era o que ela queria, ou alguma coisa, ou o contrário, mas foi o ponto que eu achei interessante de considerar. Isso aqui, para mim, fala muito ao meu coração. Eu resolvi trazer esse ponto de novo, porque o meu convite nessa noite é que a gente possa mergulhar nesse nível mais profundo de relacionamentos. Eu não vou explicar isso aqui, eu só trouxe para relembrar, porque eu já falei dessa teoria de Matthew Kelly no Saindo do Iglu desse ano, ou no Eu Quero Paz, que você pode acompanhar ali pelo YouTube, se você puxar o título. E eu expliquei isso aqui muito, assim, de uma forma bem clara, mas o que eu gostei é que o teu ponto é você conseguir desenvolver relacionamentos nesse nível aqui, que saem um pouco de ficar falando só de clichê, de fato, de opiniões, e ficar falando só também de sonhos. Que eu possa dividir com você os meus sentimentos, minhas fraquezas, minhas derrotas, meus fracassos, e mais do que isso, as minhas necessidades. É tão gostoso dizer eu aceito e eu preciso de você. Eu preciso de você para eu crescer. E essa troca só acontece quando eu me autorizo a sair do meu padrão do iglu, como a gente falou lá no nosso primeiro encontro das mulheres modernas desse ano. Então, pensando nisso, gente, eu me remeto também a lembrar de José, porque ele tinha muito network. Sabe o que eu penso? Talvez alguns aí não conheçam a história dele, mas eu amei. Eu amei porque ele foi para a prisão. E por quê? Ele conversou com um padeiro, com um copeiro, que eu vou resumir a história. Por causa disso, não foi só por causa disso, foi por outras coisas, mas por conta disso, ele lá na frente, anos depois, saiu da prisão. Lá na frente, anos depois, ele virou governador. Por quê? Porque ele conversou, abriu a boca, teve troca. Com quem? Com um copeiro, com um padeiro. Viu, você não sabe quem está precisando de tal coisa? Fulana, me diz uma coisa, você não tem ideia de como é que eu faço para, sei lá, tirar uma mancha da roupa, vamos supor? Isso tem a ver com intercâmbios relacionais. Por conta dessa atitude, dele ter se aberto para relacionamentos mais profundos, esse networking dele aumentou, e aí um conhece o outro, que quando você vê, aquela pessoa te abençoa. E quando você se isola, você infelizmente quebra a possibilidade. E eu digo isso porque às vezes eu ouço, eu nunca vou encontrar o amor da minha vida. E aí a pessoa diz assim, não vou sair, não vou me relacionar, não vou me encontrar. Eu falei, ok. Mas às vezes você pode ter um amigo que conhece outro amigo, e às vezes dentro de uma circunstância assim, Deus é tão perfeito, seus caminhos são tão inescrutáveis que vão se conectando algumas coisas, e quando você vê, você conhece pessoas diferentes e novas. Ai, gente, atentem-se para isso. Antes de dormir hoje, leia Atos 2, quando fala lá da origem. Eles se reuniam, eles dividiam pão, eles se alegravam, eles comiam. Ai, isso é ocitocina pura no sangue. Eu já estou me encaminhando para o final. E eu tenho duas coisas muito gostosas para falar com você. A primeira delas, que de certa forma hoje, dia 27 de agosto, é o dia do psicólogo. E eu fiz uma homenagem para você que me assiste, para todos os pacientes que já passaram pela clínica. E eu fiz com o meu coração algo breve que você vai ver agora. Mas mais do que isso, eu quero compartilhar quem é a nossa convidada que vai finalizar as Mulheres Modernas, a Moda Antiga desse ano, que vai ser o único encontro que nós faremos, não em formato online, mas em formato presencial. Então, a partir da hora que o Digão colocar aqui esse vídeo, eu quero poder anunciar para vocês, porque vocês vão poder ter a experiência de conhecer uma pessoa muito querida de se ouvir. Ok? Digão, você pode colocar aí o vídeo que esse eu quero. Hoje é o dia do psicólogo
E a forma mais linda e singela que eu encontrei para comemorar esse dia é eu fazendo uma homenagem para todos os pacientinhos e clientes que Deus me permite conhecer suas histórias. E eu escrevi algo para vocês. Você só valoriza o seu cabelo quando você cuida de alguém que não tem cabelo por causa do câncer. Você só valoriza o rim quando atende alguém que tem que fazer transplante. Você valoriza o corpo que Deus te deu quando Deus te dá a chance de ouvir adolescentes. Você valoriza o ato de não dar celular para suas filhas quando você ouve o quanto isso faz mal para outras pessoas. Você valoriza cada dia, cada ato e cada toque do seu marido quando ouve esposas que nem têm maridos para beijar. Às vezes eu sinto vontade de soltar um rojão quando eu vejo um casal se reconciliar. E às vezes eu volto para casa triste porque mais um casamento se desfez. Você valoriza o dia, a noite, a semana, o fim de semana, quando tem gente que não consegue nem sequer se levantar. Você valoriza a vida quando você tem pessoas para cuidar. E quando me perguntam de onde vem tanta alegria, é porque o dom que Deus me deu é realizado a cada dia enquanto eu venho para o meu trabalho. Foi pensando em cada paciente que eu gostaria de viver com você o meu dia do psicólogo. O ato de cuidar me faz me sentir realizada. O ato de ouvir faz sentir que eu devo ouvir cada vez mais. Eu vejo em vocês as lágrimas e eu choro junto por dentro. Vejo em vocês a alegria de uma conquista e eu sinto conquistando junto. Entre os semáforos que eu pego, voltando do trabalho, eu vou pensando em cada um de vocês. E entre os semáforos que eu pego para ir para o meu trabalho todos os dias, vendo a claridade do sol batendo no meu carro, eu peço a Deus para me usar para que eu possa cuidar de vocês. Eu durmo bem, para estar bem para vocês quando a gente se encontra. Eu oro e tento buscar equilíbrio para percorrer essa estrada primeiro. Vocês me inspiram, suas histórias me comovem, suas palavras se tornam palestras nas mulheres modernas da moda antiga. Mas acima de tudo, eu não sou a mesma sem vocês, homens, mulheres, crianças, jovens, casais, senhoras e senhores. Obrigada por saberem que um pouco de mim há dentro de vocês, mas muito de vocês há dentro de mim. Obrigada por me permitirem viver o dia do psicólogo, e essa é a minha homenagem para todos os psicólogos desse país que cuidam das pessoas e para todas as pessoas que de uma forma muito linda se deixam ser cuidadas por nós. Um abraço. Ai, gente, eu fiz isso com o meu coração. E eu espero que vocês saibam um pouquinho de mim através dessas palavras. Já chorei, então agora já estou retransmitindo isso. E eu encerro esse dia trazendo uma ótima notícia para vocês terem esse intercâmbio de informações. E antes de eu anunciar quem que é a nossa convidada desse ano, quero ler um versículo que tem tudo a ver com esse momento, que diz assim, ó: eu tenho muito a escrever a vocês, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los, olha só, e agora gravem aí, falar com vocês face a face para que a nossa alegria seja completa. Quando eu digo aqui, face a face para que a nossa alegria seja completa, porque me dá alegria de poder comunicar
a todas vocês. Agora, agosto, né, foi o nosso encontro, a explosão do isolamento. Agora, setembro, nós teremos a nossa próxima palestra, que eu darei. E aí, para finalizarmos esse ano, nós vamos ter a presença da Susana Alves, gente. Quem lembra daquela mulher linda, querida, amada? Quem é dos 40 aí vai lembrar, quem é da minha geração. Ela participou do programa, meu Deus, ela participou da SBT, da Record, ela teve várias participações aí no programa do Luciano Huck. E ela foi uma pessoa que a sua identidade foi conhecida como a tiazinha. Vocês vão lembrar, talvez, creio que sim. E ela tem muitas coisas. Aqui a imagem dela, Rodrigo. Lembram dela? Ela vai estar, gente, ela é uma pessoa muito querida, muito agradável, muito simpática. Nós estamos em contato há algum tempo e vai ser um prazer para trazê-la a Cascavel. Nós, claro, sabemos que nós vamos ter que ter toda uma programação. O Rodrigo está cuidando disso, porque a gente sabe como nossos eventos aqui das Mulheres Modernas é algo gratuito. Nós temos que ter uma organização relacionada à questão do número de pessoas. Mas eu queria divulgar para Cascavel e região quem quer estar conosco na última quinta do mês de outubro. Fiquem alerta aí que no Instagram a gente vai estar divulgando as informações. Vocês vão conhecer ela mais de pertinho, que tem a ver com o nosso tema de hoje. E mais de perto ainda, para que a nossa alegria seja completa, porque eu não queria terminar esse ano só no online. Queria poder vê-los face a face. Para quem é de fora vai poder acompanhar isso nas redes sociais e ter uma troca muito gostosa com a história de vida dela, que vale muito a pena ouvir. Gente, eu agradeço imensamente a Florenza Store, que a Stephanie sempre cuida do meu look aqui. E agradecer o HS, agradecer novamente a Fer Camerini, ao Rodrigo Toledo, a todas as pessoas que nos cercam, toda a equipe de oração que, embora não estamos reunidas presencialmente, atuam de forma constante ao nosso redor aqui e sem condições de não poder lembrar de você, que sempre está nos acompanhando de uma forma direta ou indireta. Fica aqui o meu carinho, meu cuidado e a minha lembrança de dizer que eu te quero muito aqui na última quinta do mês de outubro. Sem falta com essa pessoa maravilhosa aqui, tá bom? E o Rodrigo está pedindo aqui para eu lembrar que no Instagram, né, Rodrigo? O pessoal está acompanhando online, mas que ficaram 3 minutinhos que começou depois. Se você for lá no YouTube, você anota, pega ou o meu nome ou o nome da palestra, o YouTube já puxa, você consegue assistir toda a palestra na íntegra. E a gente está num cenário aqui todo íntimo, improvisado, mas que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Nós estamos aqui preparando tudinho para ficar esperando você aqui no nosso presencial. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus. Podem divulgar aí, porque a gente quer vocês aqui para poder dar um oizinho, mesmo que seja de máscara. Beijo grande, até mais. Tchau, tchau.